Olá, muito boa tarde. No momento em que se recuperam hábitos, vida social e económica, a cultura também não pode ficar de fora, nomeadamente aquela que se frui pelos itinerários turísticos e, entre estes, as propostas do património artístico e religioso. É por isso que vamos hoje conversar com José Manuel Pimenta, do Departamento de Turismo do Patriarcado de Lisboa. É dentro de minutos. Antes ficamos ainda com temas da atualidade religiosa. É uma Assembleia Plenária para eleições que não deixou de analisar o momento atual. Ao longo de 7 anos, cada Assembleia da Conferência Episcopal Portuguesa iniciou com as palavras do seu presidente, Dom Manuel Clemente. A concluir o segundo mandato, o tempo é de balanços, feito pelo próprio no discurso de abertura desta reunião do Episcopado Português, essencialmente eletiva. O balanço destes 7 anos deve fazer-se em relação à natureza e às finalidades da SEP. Esta define-se como o agrupamento dos bispos das dioceses de Portugal, que, em comunhão com o Santo Padre e sob a sua autoridade, exercem em conjunto certas funções pastorais em favor dos fiéis do seu território, a fim de promoverem o maior bem que a Igreja oferece aos homens, sobretudo por formas e métodos de apostolado convenientemente ajustados às circunstâncias do tempo e do lugar, nos termos do direito. Assim avançaremos em prática sinodal e projeção missionária, como o Papa Francisco sempre e bem requer. 21 bispos diocesanos e 7 auxiliares participam nesta Assembleia do Episcopado, que acontece num momento especial. Abrimos esta Assembleia num momento especial da sociedade e da Igreja em Portugal. A pandemia interrompeu brusca e profundamente o ritmo e o modo da vida pessoal, social e eclesial. Interrompeu, mas também despertou muita solidariedade nos vários setores e muita criatividade para prosseguir no possível. Reconheço e louvo tudo quanto se fez para minorar os efeitos da pandemia, nos âmbitos da saúde, da segurança social e do ensino, como na continuação de tudo o que é necessário à vida das populações. Houve heroísmo em muitos casos, na frente hospitalar e nos lares de idosos, para salientar os primeiros de muitos outros, onde também não faltou generosidade. Este é um tempo especial também no âmbito eclesial. Louvo igualmente o empenho de tantas comunidades eclesiais e instituições sociocaritativas que souberam estar presentes e ativas junto dos seus fiéis e dos mais necessitados, tanto no apoio especificamente religioso, como em várias formas de prática solidária. Ao terminar o segundo mandato como presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, as palavras de Dom Manuel Clemente foram também de gratidão. Agradeço muito toda a colaboração dos colegas bispos e das respectivas comissões, como em especial do vice-presidente, o nosso caríssimo Cardeal Marto, e demais membros do Conselho Permanente. Com uma palavra muito amiga e grata ao nosso estimado secretário e porta-voz, Padre Barbosa, cuja competência e prontidão garantiram o que pudemos realizar. Agradecimento extensivo aos outros colaboradores do Secretariado e das Comissões, sem esquecer a Agência Eclésia e o seu indispensável contributo. Ao Santuário de Fátima e ao apoio e acolhimento que nos presta, a minha gratidão também. Renovados de 3 em 3 anos, iniciam agora novos mandatos na Presidência e Secretariado da Conferência Episcopal Portuguesa, Conselho Permanente, delegados do Episcopado e presidentes e secretários das Comissões Episcopais. Na conclusão do segundo mandato como presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, Dom Manuel Clemente passou em revista os acontecimentos que marcaram os últimos 7 anos. Foi um tempo exigente, porque exigentes foram os desafios da sociedade e da vida eclesial. Em 2013 estávamos a sair de uma grave crise económica e social, como agora estamos noutra, trazida pela pandemia. Houve debates socioculturais muito fortes, por atingirem pontos essenciais da vida e do que ela requer. Disseram e dizem respeito ao princípio e ao fim da existência humana, da concepção à morte natural, posta em causa pelo aborto e a eutanásia. Continuam presentes e a requerer a nossa atenção prioritária e constante. Lembramos também o trabalho e a subsistência digna das pessoas e das famílias,
inclusive é de quem chega por imigração ou refúgio. A eficácia dos pronunciamentos da CEP depende muito da sua radicação eclesial, ou seja, de brotarem da vida e da sensibilidade dos crentes. Quando esta coincidência acontece e corresponde a problemas reais da sociedade, tem acolhimento e consequência. Porém, ainda há muito por fazer no campo da comunicação interna e externa, da linguagem utilizada e do modo atual de transmitir e receber. Realizaram-se neste período 3 sínodos dos bispos, 2 sobre a família, um extraordinário e outro ordinário, e 1 sobre os jovens, que acompanhámos como Conferência Episcopal, quer na respectiva preparação e recepção, quer pela presença dos nossos delegados. Neste, como noutros campos, creio que a proposta pastoral do Papa Francisco se apresenta assim, atendendo misericordiosamente a cada situação, sem desistir de chegar ao Evangelho totalmente cumprido. A peregrinação aniversária de junho ao Santuário de Fátima marcou o regresso dos peregrinos que foram desafiados a aprender a gramática da hospitalidade. Ainda sem as multidões que fazem o quadro habitual do recinto de oração, o Santuário de Fátima assinalou a peregrinação aniversária de junho com uma presença ordenada de fiéis e no cumprimento das regras de segurança sanitária. Ainda assim, foi o regresso à dinâmica celebrativa que desta vez era presidida por Dom Américo Aguiar. O Bispo Auxiliar de Lisboa não esqueceu o momento que o mundo enfrenta e a forma como algumas certezas e convicções foram abaladas pela pandemia. Uma das grandes lições que a humanidade aprendeu com a Covid-19 é que os nossos pequenos gestos podem ter uma consequência não só em relação a quem está próximo, mas também comunitária e até mesmo universal. Perante isto, todos temos de reaprender a gramática da hospitalidade. Somos responsáveis pela saúde, o bem-estar, a alegria e a salvação de todos. A hospitalidade é um ato racional, permanente de acolhimento do outro. E o grau de civilização de uma sociedade pode medir-se precisamente em função da sua hospitalidade. Na homilia que proferiu, Dom Américo Aguiar lembrou que a União Europeia não se poderá ficar pela dimensão económica e política, mas terá de ser uma verdadeira comunidade humana, hospitaleira e determinada no combate solidário às consequências económicas e sociais desta pandemia. Que a solidariedade europeia não seja uma urgência pandémica, mas uma marca da sua identidade. Que a ajuda entre os povos e países europeus não resulte do medo provocado por um vírus, mas seja um ímpeto do humanismo e da matriz cristã que caracteriza este velho continente. Só com essa determinação asseguramos o nosso futuro e o das gerações vindouras, feito cada vez mais do encontro entre povos, culturas e religiões. Na véspera, na alocução que proferiu na celebração da palavra que se seguiu à procissão de velas, Dom Américo Aguiar lembrou a dimensão do próximo ao afirmar que nenhum de nós, crente ou não crente, pode dormir descansado se sabe que à sua beira existe uma família que passa fome. Os pobres não podem esperar. Assim afirmou o Bispo Auxiliar de Lisboa na celebração da palavra, um modelo celebrativo inaugurado em maio passado e que o santuário tenciona manter na noite de cada dia 12 em vez da missa da vigília. Como é habitual, o cardeal Dom António Marto encerrava a peregrinação aniversária, lembrando que a presença dos fiéis é o regresso da vida e do calor ao Santuário de Fátima. A vida, o calor e o afeto dos vossos corações, o sorriso e a alegria do vosso olhar, do vosso rosto, dos vossos lábios, embora escondido porventura pela máscara. Mas é o coração dos peregrinos que transborda de alegria.
Dom António Marto lembrou ainda aos 100 anos da chegada da escultura original da Nossa Senhora ao Santuário de Fátima. Esta imagem está aqui, a lembrar que Fátima, esta imagem tornou-se o símbolo de Fátima, não esquecer, em todo o mundo. E está aqui a lembrar que os peregrinos de Fátima encontram aqui um memorial da presença de Deus através do colo materno de Maria. Por isso, o peregrino de Fátima procura este colo materno que lhe fala da ternura de Deus, do cuidado terno e amoroso de Deus por cada um de nós, através desta mãe. Esta peregrinação internacional aniversária de junho é a segunda do ano pastoral que está a ser vivido em Fátima sob o tema Tempo de Graça e Misericórdia, dar graças por viver em Deus. Na Diocese de Setúbal, os pedidos de ajuda têm vindo a aumentar. Os vicentinos de Palmela tentam dar resposta através de um banco solidário de alimentos. Junto à Igreja de São Pedro de Palmela, a discreta porta do armazém está aberta todas as tardes. Ali, as prateleiras vão ficando vazias conforme aumentam os pedidos de ajuda. Tem sido difícil, porque temos de arranjar alimentos para dar às pessoas que aqui vêm e, para além disso, tem vindo muita gente. Nós somos uma conferência pequenina, mas ajudamos aqui o Conselho todo de Palmela. Esta pandemia está, neste momento, a pôr toda a gente à prova. E, em especial, os cristãos, que têm uma responsabilidade acrescida. Todos os dias aqui vêm pessoas. Nós, para já também, agora estamos aqui todos os dias. Não estávamos, passámos a estar. E todos os dias damos avios. Por norma 2, 3, 4, conforme as pessoas que aí vêm, mas todos os dias damos. A Conferência Vicentina e a Junta de Freguesia Local uniram-se para assim conseguir ajudar quem mais precisa neste tempo de pandemia. Tudo aquilo que nós damos são coisas que nós conseguimos angariar, coisas que nós pedimos. Temos agora uma campanha junto com a Junta de Freguesia, onde as pessoas dão e vão entregar à Junta de Freguesia, vêm entregar aqui, entregam junto de 2 supermercados aqui em Palmela, que é a Covirã e uma lojinha que temos, que é a loja da Zita. Portanto, as pessoas vão entregar e depois nós vamos buscar e são essas coisas que nós damos. Fazemos a triagem, vimos o que nos falta e dizemos junto dos supermercados, olha, nós precisamos disto ou precisamos daquilo. E eles próprios dizem às pessoas, isto é tudo feito aqui quase em família, não é? Eles dizem às pessoas, não dão nada para os vicentinos. Então, olha, precisamos disto ou precisamos daquilo. E as próprias pessoas dão. E têm tido um bom feedback, temos recebido, é verdade. E agora temos também um talho que nos dá a carne, e, portanto, nós estamos a juntá-la e cada vez que fazemos um avio, vai também com carne. Leite, massas, cereais, azeite e atualmente também pão e carne são incluídos nos avios que vão dando. Como complemento a este banco solidário de alimentos, recebem ainda refeições confeccionadas que distribuem. A pessoa, ao ver a gente ir com 2 caixas de comida, deu um grito que ele diz, foi um grito de alma que trespassou as 2 pessoas que estavam ali. A pessoa sorriu no final, não houve conversa nenhuma. Sorriu e agradeceu. Momentos de ajuda em tempos de pandemia que marcam também quem dá. Levo daqui uma boa aprendizagem. Eu às vezes vou daqui e digo assim, Deus vai comigo, porque nós fazemos aqui tanto bem.
E as pessoas vão daqui tão contentes connosco que ficamos há uma coisa cá dentro que nós estamos contentes de ajudar. Nesta união entre Conferências Vicentinas e Junta de Freguesia de Palmela, o serviço e ajuda aos outros é a marca que faz a diferença na vida de tantos neste tempo de pandemia. Já sabe que em agência.eclesia.pt pode encontrar estes temas em atualização permanente. Agora, o turismo religioso e as propostas culturais. José Manuel Pimenta integra o Departamento do Turismo do Patriarcado de Lisboa. Boa tarde, obrigado por estar aqui no programa Eclésia. Após o confinamento, ou nesta fase em que se começa a retomar hábitos de vida, como é que as propostas culturais também do Patriarcado de Lisboa, com a vasta oferta artística e cultural que tem para dar, está a preparar estes dias? Como é que é possível ir começando a usufruir, digamos assim, de toda esta riqueza que espera por nós? Muito bem, obrigado pelo convite. Pronto, o turismo do Patriarcado, antes desta situação de pandemia, tinha organizado, em parceria com outras entidades da cidade de Lisboa, a realização de diversas atividades e celebrações culturais. O que acontece é que isto tudo veio, ou seja, baralhar a nossa programação e infelizmente alguma da programação teve que ser adiada, outra teve que ser remarcada e até reconfigurada. Portanto, e o que aconteceu foi que os 3 grandes núcleos de atividades culturais que nós tínhamos programado, que era o Open Conventos de 2020, que era para inaugurar e iniciar-se em maio, foi cancelado para 2021, porque, ou seja, era uma atividade de realização de grande peso, porque, ou seja, tinha como parceiros a Santa Casa da Misericórdia, a Câmara Municipal de Lisboa e o Patriarcado, e tínhamos como finalidade, como foi em 2019, abrir cerca de 30 conventos. Alguns deles hoje já não são conventos no seu dia-a-dia, são outras instituições, como por exemplo a Assembleia da República ou os Armazéns do Chiado, que hoje são outros espaços com outras atividades e que muitas das atividades aconteciam dentro, ou seja, porque convidávamos as pessoas a olhar aqueles espaços que hoje têm outra finalidade com os olhos de como eles eram no tempo em que eram conventos antes da expulsão das ordens religiosas e, ou seja, toda esta situação de pandemia obrigou a que não se reuniam condições para se poder fazer esse evento. Tínhamos também perspectivado fazer na Sala de Extrações em São Roque um ciclo de cinema temática religiosa focada na experiência conventual, que também não se realizou. Mas pronto, temos outras iniciativas, como os 800 anos de Santo António como franciscano, que ou seja, não adiamos, não cancelamos, mas vamos prolongar até 2021. Ou seja, algumas das atividades que nós tínhamos programadas, vamos continuar a realizá-las, mas com outra configuração, e aqui entra um pouco que é os procedimentos que vamos iniciar, que esta pandemia nos obrigou. Vamos apostar mais nas atividades que tínhamos outdoor, ou seja, na rua, passeios pedestres, não entrar dentro das igrejas e fazer percursos pela rua a passar, por exemplo, a Rota de Santo António, que iniciava-se na Igreja de Santo António, depois percorria os seguintes passos: a Sé, São João da Praça, São Vicente Fora e depois a Ermida de Santo António no Vale de Santo António. E o que vamos fazer, ou seja, vamos manter à mesma esse percurso, não vai ser com as 30 pessoas, 40 que habitualmente os nossos percursos comportavam, vamos baixar para 8 pessoas e pronto, e como tinha dito, não iremos entrar nos espaços, iremos dar toda a informação histórica, religiosa, artística do espaço e depois convidamos as pessoas, que muitos deles estão abertos habitualmente, a fazerem a sua visita depois individual e pessoalmente.
É um desafio, digamos assim, agora que estamos quase na iminência dos meses tradicionais de férias, embora esse período também se possa ter alterado um bocadinho, dado a paragem que o país teve, mas para muitos serão tempos de paragem. A oportunidade cultural como forma de ocupar esse tempo acaba por ser também um desafio que está aí. Sim, sim. Ou seja, o que é que aconteceu? Este desafio prende-se, por exemplo, a não deixar-se fazer nada, porque, de facto, como dizia bem, muitas das famílias, mesmo que tenham tido já a necessidade de usar alguns dias de férias devido a esta situação, mas vão manter à mesma o seu período de férias, porque muitos dos colégios à mesma dos seus filhos onde estão vão fechar e, portanto, a marcação das férias estava feita. E então o que iremos fazer em parceria com outras entidades, nomeadamente o Museu de Lisboa, o Polo de Santo António, é que, por exemplo, temos programadas um conjunto de exposições temporárias que se vão realizar à mesma. Os procedimentos das suas inaugurações são completamente novos, ou seja, não há o tradicional de inauguração com o autor ou com um convidado para falar sobre o tema, ou seja, a inauguração realiza-se no dia que estava agendado, a exposição fica ao dispor das pessoas e depois, seguindo todos os condicionamentos de saúde que hoje devemos seguir, ou seja, os museus estão preparados para que as pessoas possam entrar com segurança, com grupos definidos e possam visitar o museu. Nomeadamente também um outro parceiro que trabalhamos é o Museu e o Mosteiro de São Vicente de Fora, em que uma da programação que eles tinham, que ficou parada, mas que vai ser já retomada no último sábado deste mês, é o Paddy Paper para famílias, ou seja, é uma atividade que é para 5 pessoas no máximo, portanto pode ser uma família normal, durante o dia todo, de hora em hora, o serviço educativo do Museu e Mosteiro de São Vicente de Fora vai disponibilizar em que famílias que estejam de férias possam fazer um Paddy Paper pelo museu com todas as questões de segurança asseguradas. E como é que as pessoas podem ir descobrindo a informação relativamente a estas propostas? Todas estas propostas estão assinaladas e identificadas e com todas as indicações de contactos e inscrições no nosso site, o site do Quo Vadis, na secção Eventos. Portanto, clicando lá tem toda a informação onde se realizam as datas, as horas e os contactos. E este tempo em que muitos poderão não voar para destinos muito longínquos, acaba, e como estava a referir e a sublinhar, as famílias, não é? São excelentes propostas culturais para realizar como famílias. Exatamente. Muito bem, José Manuel Pimenta, agradeço muito o facto de ter estado hoje aqui no programa Eclésia. Vamos aguardar o que é que também este desconfinamento vai reforçando também da oferta cultural que já vimos aqui, mas também a forma como as pessoas vão aderindo, não é, a estas propostas. Obrigado pela sua presença. Lembro que mais logo ainda pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia na Antena 1, quando forem 22h45. Até lá, tenha uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.